Tá? Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos, né, para estudarmos o Evangelho de Jesus. E vamos cantar, né, a nossa canção, feita com muito carinho, né, para o nosso mentor, Padre Germano. Ricardo, é contigo. Vamos lá, cantores. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Será que vai ficar bom apresentando? Vai. Senão eu não faço. Não, faz sim. Tá ótimo, vai ficar ótimo. Obrigada, Ricardo. Vamos fazer aqui uma página de abertura. O livro é Fonte Viva. A mensagem é do Espírito Emmanuel e recebida pelo nosso irmãozinho Chico. Foi aberta ao acaso. E o título é Vem. E quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 17. A terra é a grande escola das almas, em que se educam alunos de todas as idades. Se atingistes o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim da infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais vos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeça sobre os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje.
É verdade que sempre alcançastes ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Caramba, a gente até estava falando, né, sobre isso antes. Justamente que a gente vê situações tão difíceis, né, de violência, de pessoas que com condutas assim ainda tão inferiores, tão rudimentares. A gente estava conversando exatamente sobre isso, por esse grau de maturidade do espírito. Então, que tenhamos compaixão desses irmãos, né? A gente vê situações aí muito difíceis, né, da gente aceitar, mas a gente tem que entender, até o Giovanni fala muito nisso, esse nosso irmãozinho, ele está naquele patamar. Então a gente tem que ter compaixão com esse irmão, ajudá-lo, e a gente falou nisso, principalmente em oração. Nós precisamos muito de oração, o mundo precisa muito de oração, o nosso país precisa muito de oração. Não nos deixemos levar, né, pelo instinto. Não somos instintos. A gente falou exatamente isso aqui, a gente estava conversando antes disso. Nós somos racionais, mas existem espíritos que ainda andam nessa faixa de agir por instinto, né? Então vamos ter compaixão desses irmãos, vamos vibrar e com certeza não vamos ser tímidos, né? Porque às vezes a gente deixa de se mostrar e aí eles tomam vulto, né? E proporção grandiosa. Então vamos fazer a nossa parte e sempre, claro, seguindo Jesus. Vamos fazer agora a nossa prece para darmos início ao estudo da noite. E nesse momento, elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores que nos envolvam nesta noite, uma noite de estudos, uma noite de tratamento, uma noite de enriquecimento espiritual. Que possamos aprender aquilo que precisamos, ainda na nossa caminhada evolutiva. Que possamos receber desses irmãos que aqui estão nesta casa, amigos espirituais, aquilo que eles podem fazer por nós, mas que tenhamos o nosso coração aberto para receber essas bênçãos. Pedimos a Germano que inspire a nossa irmãzinha Ana, que fará uso da palavra, para que ela traga o conhecimento que tanto precisamos. E assim, então, na certeza de uma noite de paz e de enriquecimento, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E com muita alegria recebemos a nossa irmã Ana, né? Que já é um tempo que não vinha à nossa casa. Ela faz parte de uma casa irmã, né? Que é o Centro Espírita Miguel. E a gente tem, assim, uma afinidade muito grande. É verdade. Né? Estamos juntas. Nós duas, porque moramos juntas há muito tempo, né? E pela casa dela e da nossa. E a gente sempre escuta, né, dos médiuns, tanto de lá quanto de cá, dessa união das duas casas nesse entorno, nesse ambiente todo. E está sempre nos ajudando, ela está sempre nos socorrendo. Semana retrasada, mais um enxovalzinho de bebê que a gente conseguiu. E eu fiquei encantada. E também, né? E fiquei encantada de ver o trabalho, né, das pessoas lá, né? Tudo arrumadinho, tudo organizado, mantinha, pijaminha, coelhinho, e um trabalho muito bonito. Que bom que vocês podem fazer, né? E a gente fica muito feliz dessa união aí das duas casas. Nosso trabalho é sempre junto, né? Com certeza. Estamos juntos. Desculpa que eu falo muito. Boa noite a todos. Com muita alegria, né? Estamos retornando, né? Para que a gente possa refletir um pouco no... basicamente o capítulo 5 do nosso Evangelho, Bem-aventurados aflitos, falando um pouquinho da causa das aflições.
Mas não é para ninguém ficar aflito não, hein? Por favor. Bem, e aí a gente, por acaso, né? Porque você vê que é sempre por acaso que a gente abre as páginas, né? Nós abrimos aqui o Pão Nosso, onde Emmanuel nos diz que confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Como assim, hein, gente? Bênçãos educativas e redentoras, numa palavra que significa agonia, angústia, né? Tormento, dor, né? A palavra aflição é isso. E aí eu trouxe um questionamento para nós. Por que a gente sofre? O que vocês acham? Tem alguém aqui que não sofre? Se tiver, levanta o dedo para ensinar para a gente. Por que a gente sofre, gente? Todos nós sofremos, né? Isso é certo, né? Isso é uma frase verdadeira. Todos nós sofremos. Por quê? O que vocês acham? Será que Deus apontou o dedo? Vai lá, sofre bastante. É assim? Será que é assim? Não, né, gente? Alguém sabe por que a gente sofre? Por escolhas erradas que fazemos, por coisas que trazemos da encarnação passada. Isso. E outras coisas mais. Exatamente. Então, depende de quem? De nós. De nós, né, gente? Muitas coisas a gente faz, né? Até nessa vida, né? Depois a gente diz assim, se eu soubesse, tinha feito de outra forma. Não é assim? Sim. É bem assim. Então, todos nós sofremos. Isso é claro. Tanto que no nosso Evangelho, capítulo 5, é o maior capítulo que tem no Evangelho. Os bem-aventurados. Já perceberam isso? Tem várias mensagens. Ele é especialíssimo para nós. E Kardec, ele é tão didático, de um bom senso tão grande, que ele colocou a aflição e depois ele colocou o Consolador, que logo em seguida vem o capítulo 6, belíssimo, falando do Cristo Consolador, mostrando para a gente que nem tudo está perdido, né? Que nós vamos ter uma trégua aí daqui a pouco. E aí eu trouxe alguns questionamentos que estão no Evangelho. O primeiro diz assim: por que tanto sofrimento ao redor de nossos passos, né? A gente não precisa, às vezes, nem sair de casa para perceber isso, né? O sofrimento geral. Às vezes, alguém que mora conosco, que está passando uma fase complicada, que muitas vezes somos impotentes para auxiliar. Então, o sofrimento, ele acompanha aí as nossas vidas bem de perto, na verdade. Aí ele traz outro questionamento. Por que uns nascem na miséria, enquanto que outros na opulência, né? Miséria mesmo. Vocês já perceberam quantas pessoas estão morando nas ruas? Não é? Desempregadas, né? Então a gente conhece muito isso de perto. Outro dia, foi quinta-feira passada, a gente estava lá no centro, e a minha amiga fez um pedido ao McDonald's, aí veio o menino de bicicleta entregar. E ele chegou na porta do Miguel, ele começou a suar frio, começou a passar mal. Aí a menina, a senhora me dá um copo d'água? Aí a menina foi lá, pegou um copo d'água e ele contou o seguinte: ele mora no Morro do Urubu e na véspera ele tem 4 filhos e a esposa, ele não pôde comer nada porque o que tinha só dava para eles e ele preferiu não comer nada. Então ele estava assim, fraco por não comer nada. Aí nós oferecemos, vai ali na esquina, no Seu João, que é a comida ali, né? A gente oferece para você uma quentinha. Ele falou, não, se eu comer eu vou perder tempo, não vou ganhar dinheiro para hoje, porque a bicicleta entrega menos, né? Então eu não vou poder comer agora. Me dá uma garrafinha d'água que eu vou encher o estômago de água. Aquilo mexeu muito conosco, né? Assim. E aí nós o convidamos para depois ele voltar, que a gente distribui também alimentos, né? Mas aí a gente se pergunta, né? Está sobrando dinheiro aí, né?
e outros vivem numa miséria, às vezes tudo contadinho, né? E ainda que o outro dê. E ele ainda traz um outro questionamento, porque para uns tudo dá certo e outros não, né? Tem aquele que só bate cabeça, né? Ele vai lá e volta, não consegue nada. E essas perguntas foram trazidas por Kardec na Justiça das Aflições. Ele trouxe esses questionamentos e ele trouxe para nós também uma outra reflexão, nos dizendo assim: quando olhamos para essas aflições, quando olhamos à nossa volta, nós começamos a duvidar da justiça de Deus. Mas nós, que somos espíritas e que já percebemos que tudo vai depender das nossas escolhas, como nosso colega ali trouxe, né? Nós já sabemos que Deus é bom, justo e misericordioso. Que Ele não apontou o dedo nem a mão para dizer que esse ia sofrer, esse não ia sofrer. É tudo produto das nossas escolhas, né? André Luiz nos diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então nós é que plantamos e depois colhemos, porque a semeadura é sempre livre, a gente semeia o que a gente quiser, mas na hora de colher, colheremos aquilo que semeamos. Então é tão bom a gente ser espírita, porque na verdade o espírita sabe para que o sofrimento ainda faz parte da nossa vida, né? A gente trouxe a pergunta por que sofremos, mas nós sabemos para que aquele sofrimento ainda faz parte das nossas vidas, né? Infelizmente, e devagarzinho nós vamos nos aperfeiçoando e sofrendo menos, né? Bem, então a gente trouxe uma bem-aventurança, né? Essa bem-aventurança que está lá no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Tem um livrinho bem fininho do Durval Ciampone, que ele diz que quando Jesus trouxe as bem-aventuranças, lá muitos, 2022 anos atrás, né, quando ele veio para até nós e trouxe todos esses ensinamentos, né, muitos não compreenderam, tanto que ele disse que ia mandar o Consolador, né, porque não havia uma compreensão maior dos seus ensinamentos. Então ele diz para a gente que nós recebemos a doutrina espírita para que a gente compreendesse os ensinamentos de Jesus. E ele vem exatamente, eu até escrevi na íntegra, né? Ele diz exatamente o seguinte: com o Espiritismo, as palavras de Jesus receberam novas interpretações trazidas pelos Espíritos. Então, quando os Espíritos chegaram até nós, né, trazendo esse Consolador, eles trouxeram a interpretação de Jesus de uma maneira mais tranquila para a gente compreender, de acordo com a nossa capacidade moral e espiritual. E aí ficou mais fácil. Eu me lembro que algum tempo atrás, antes de eu me dedicar um pouquinho mais a estudar, eu ficava assim, puxa vida, aquela questão da parábola dos talentos, né? Porque um recebeu um, outro recebeu 5, o que recebeu um enterrou e devolveu e ainda foi excomungado. Como assim? Né? A gente ficava, né? Puxa, mas por que isso, né? Ele foi tão fiel, devolveu aquilo que recebeu, né? Aí quando a gente começa a interpretar o texto, vê a sabedoria do Mestre Jesus, mostrando que é cada um segundo as suas obras. Aquele que recebeu 5, podia trabalhar os 5 talentos. E aí nós que recebemos recebemos só um por causa da nossa capacidade, né, de trabalhar esse talento sozinho, e temos que fazer o quê? Fazer frutificar essa atividade que recebemos. E muitas vezes enterramos e deixamos de passar toda uma encarnação, muito ociosos que somos ainda, e não trabalhamos esse talento precioso. Então essas interpretações foram os Espíritos que nos trouxeram, para que a gente compreendesse exatamente o que o Senhor Jesus quis dizer com cada bem-aventurança e com cada parábola que Ele nos trouxe. E aí quando Jesus trouxe bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, não são todos os aflitos que serão consolados, não. Sabiam? Tem aflito que continua aflito séculos, né?
E vai continuar. E vai continuar até que desperte. Não é isso? Sabe por quê, gente? Porque a gente é danado para procurar, como dizia minha mãe, sarna para se coçar, né? Então, às vezes, está tudo bem, obrigado, mas eu vou cutucar lá num lugarzinho que não era para eu me meter, né? E acaba você se tornando um aflito. E se você não tiver, assim, bastante atenção, você não vai ser consolado, porque você vai ficar revoltado, porque você está certo, né? Por que você é tão certo daquilo que você queria fazer, o outro não compreendeu e te tratou muito mal? Então, a responsabilidade é a culpa é do outro e não de você. Então, nem todos os aflitos serão consolados. E ao longo da nossa conversa, a gente vai ver por quê. Então, quando Jesus nos falou que a cada um segundo as suas obras, foi exatamente isso que o nosso companheiro trouxe ali. Por quê? Porque o homem, ele só se eleva a essa bem-aventurança quando ele pratica a caridade e o amor, né? Porque a caridade é o amor em ação. Então, à medida em que eu sigo aquele conselho de Jesus, o amor ao próximo como a nós mesmos, eu vou começar a me melhorar, né? E eu serei um bem-aventurado. Isso é bem devagarinho, porque nós ainda demoramos a compreender as coisas do Espírito. Isso é comum a todos nós. Não pensem vocês que a gente que vem aqui falar da doutrina, falar do Evangelho, a gente sabe tudo isso, não. A gente ainda derrapa muito, né? A gente ainda escolhe muita coisa errada. Muitas vezes a gente acaba de falar do Evangelho, quando chega à nossa casa, alguma coisa acontece, a gente dá uma resposta errada, a gente diz, caramba, acabei de falar disso. Né? Não é assim? É bem assim, gente. Mas alguém tem que ter coragem de vir, né? E a gente vem, né? Bem, continuando, vamos refletir um pouquinho sobre a dor e sobre o sofrimento. Que é a aflição, né? Primeira coisa que acontece é que é essa dor. Então, a dor, ela faz parte da nossa vida. Imagina se não tivesse uma dor em algum órgão, como é que eu ia saber se eu estava enfermo, tinha algum problema? Então, a dor sinaliza para mim que alguma coisa não está bem, né? Então, essa dor, no sentido geral, ela é uma sensação desagradável, tá? E penosa, né? Ela vai ali me trazer um mal-estar, muitas vezes, né? E por quê? Porque ela vai mostrar que tem alguma coisa errada, alguma coisa anômala acontecendo em algum órgão, em algum lugar do meu corpo físico. Essa é a dor. Já o sofrimento é diferente. Ela pode ser física, esse sofrimento físico, ou moral. E vai depender do que nós dimensionamos. Vocês já repararam que às vezes você tem duas pessoas com uma unha encravada? Uma está gritando, desesperada, e a outra está ali, pois é, eu tenho uma unha encravada, estou cuidando, né? Então, o sofrimento já é a dimensão que cada um de nós vai oferecer naquela dificuldade que nós estamos passando. Então, quando ele é enfrentado pelo indivíduo com coragem e com resignação, torna-se um aperfeiçoamento espiritual. A gente que trabalha na casa espírita, né, Rosa, a gente percebe quantas pessoas chegam à nossa casa, às vezes a gente está vendo ali o sofrimento físico, moral, às vezes alguma doença séria, e a criatura está ali conversando com você tranquilamente, compreendendo o que está acontecendo, que é o primeiro passo para doer menos, né? Porque se você dimensiona, aquilo vai tomar uma proporção muito maior, não é verdade? Então, eu tenho uma amiga que ela dizia assim para mim, eu não gosto de ser espírita não, porque o espírita adora sofrer. Eu falei, não, minha amiga, o espírita, ele é ótimo ser espírita porque a gente sabe porque sofre. Não, a gente sabe, a gente conhece o caminho. Então, eu sei por que eu estou passando aquela dificuldade, né? Porque eu gosto, a gente não fala só de morte e só de sofrimento, a gente fala de vida, né? A gente fala de alegria, a boa nova é alegria. É uma alegria a gente saber de tudo isso através dos ensinamentos de Jesus para que a gente caminhe de outra forma, não é isso? Então, não é sofrimento, de jeito nenhum. E no livro Ação e Reação,
o André Luiz vai nos falar que existem 3 tipos de dor. 3, acho que são 3, sim. É isso mesmo, 3. Primeira, dor expiação. Essa dor expiação a gente já conhece de sobra. É fruto das vidas passadas, aquele companheiro que chega, você olha, ele está lá todo deformado, ele está com uma doença muito séria, às vezes uma demência, né? Às vezes ele já nasce dessa forma, então consequência das suas vidas anteriores. Então essa dor expiação, tá? Vem de dentro para fora, marcando a criatura às vezes durante séculos, tá? E vai lhe deter ali naquele momento. Muitas vezes a criatura nasce dessa forma e ela consegue compreender por que ela está passando aquilo. E ela sai vitoriosa daquela encarnação. Outras vezes não, ela se revolta. Tem um menino que ele não tem os braços e as pernas, ele faz palestra, todo mundo conhece, né? E ele é de uma alegria, ele fala com uma vontade de viver, né? E ele tem vários comprometimentos físicos, né? E a gente conhece vários casos. Essa é a dor expiatória. Nós vamos encontrar ainda a dor evolução. Essa dor evolução é de fora para dentro. É exatamente aquela para o nosso aprimoramento, para que a gente pergunta, para que essa dor está me visitando? É para que eu fique mais paciente, compreensiva, né? Para que eu aprenda a dominar as minhas más tendências, né? Essa é a dor evolução. E por último tem a dor auxílio. Ele fala desses 3 tipos de dores. Essa dor auxílio, tá? Ela vai exatamente nos visitar, elas são as prolongadas e dolorosas enfermidades no evolutório físico, né? Para que a gente evite uma queda. Então André Luiz fala muito dessa dor auxílio. Tem um caso que a moça está lá recebendo passe na casa espírita e ela está quase curada. E aí André Luiz fala, não, um minuto, diminui o fluido, ela não pode ficar curada ainda. Porque senão ela vai cair em situações mais conflitantes, ela vai fazer escolhas mais erradas. Então ela precisa ainda desse freio. Então é uma coisa para a gente pensar, né? A dor evolução. Ela precisa ainda nos visitar. Lembrando que a dor expiação e a dor auxílio, elas são passageiras, tá? Agora, a dor expiatória e a dor... Foi isso que eu falei? Foi, né? A dor expiatória e a dor auxílio, elas são passageiras. Mas a dor evolução é que está nos acompanhando aí. Para que a gente vá em frente, né? É dessa forma. Ok? E aí, a gente vai fazer um resumo de tudo isso que a gente falou até agora, sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre tudo isso que a gente sabe de cor, né, gente? Nem preciso falar para vocês que a gente conhece as aflições, essas dores. A dor, ela não é castigo, isso é importante que a gente saiba. Ela é contingência inerente à vida cuja atuação visa a restauração e o progresso. É sempre progresso. Lá no livro do Evangelho, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, Santo Agostinho fala das características do nosso planeta de provas e expiações, e ele diz que nós precisamos ainda do claro e do escuro, do certo e do errado, para que a gente saiba escolher. Característica do planeta e do povo que habita, dos espíritos que habitam. Então nós não estamos no planeta errado, nem na família errada, nem no ano errado. Nós somos tudo certo, está tudo no seu lugar. Sem dúvida. A expiação, ela é kármica. Ela é de restauração. E é libertação de carga que nos entrava a caminhada. É reajuste perante a vida. Reposição da alma no roteiro certo. Por isso que ela é passageira. Então é aquela criatura que nasce com várias deformações, né? E aí, dependendo do seu comportamento, ela vai se quitar com a lei.
né? Tem até um caso que uma mãe foi procurar o Chico, né? Que é o seu filho muito sofrido, já tinha nascido com várias deformidades, aí ele cortou uma perna e ele estava na iminência de cortar outra perna. E ela foi pedir ao Chico para pedir lá os espíritos para que isso não acontecesse. E o Emmanuel chegou e disse, não, ele vai ter que cortar, porque se ele ficar com as duas pernas, ele vai novamente se suicidar. É para protegê-lo. Então essa dor, ela é passageira. No momento em que o espírito desperta, ela acaba. Já a dor evolução, volta a repetir, ela é permanente. E ela é variável segundo as experiências vividas pelo espírito, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Ela acompanha o nosso desenvolvimento e é sinal de quê? De dinamização. E ela é inevitável, gente. É a dor na sua essência, uma vez que as outras são passageiras e essa não é passageira, ela é permanente, tá? Será que se a gente tivesse tudo bem, obrigado, a gente estava aqui reunido estudando? Com certeza não, né? A gente vai, na maioria das vezes, para a casa espírita por causa da dor, né? São poucos os que vão pelo amor. Então nós, quando buscamos uma religiosidade, seja ela na casa espírita, na igreja católica, na Umbanda, seja lá onde for, nós vamos buscar uma resposta para aquela dificuldade que nós estamos passando. Porque às vezes dói tanto que a gente está sem rumo. É como se a gente estivesse num buraco e não encontrasse, não visualizasse uma luz, né? Então foi exatamente dessa dor que Jesus fala para nós. Ele fala da dor, sede e fome. Quando ele faz referência à fome, é a fome de aprender e a sede de saber. Então essa dor nos acompanha exatamente para nos impulsionar ao aprendizado, ao equilíbrio, para que a gente chegue ao espírito perfeito. Né? Se a gente quer chegar à meta que Jesus nos apontou, só vamos dessa forma. Até que a gente consiga resolver todas as nossas questões. Não só do passado, mas também são as causas atuais, né? Então, só na vida futura, tá? É que a gente pode realizar tudo aquilo que o Jesus promete aos aflitos da terra, né? E ele vai falar lá no capítulo 5 que são de duas espécies essas dificuldades, essas aflições. Ou a gente conseguiu lá no passado, e aí vem expiar essa dor, essa escolha errada, ou a gente consegue aqui mesmo, nessa vida atual, né? E muitas vezes as nossas aflições é por uma bobagem. Quer ver um exemplo bobo? A gente vai ao shopping e dá uma volta. Aí a gente olha aquela geladeira de ponta, bonita, diferente da nossa. A nossa tá boa, funcionando. Mas a gente, puxa vida, um sonho de consumo, né? Ter uma geladeira dessa. Mas eu tenho um cartão, né? Vou comprar a perder de vista, né? Mas o meu cartão já tá meio estourado, mas tudo bem, tudo bem. E aí eu vou e compro. Eu vou me comprometer com uma conta que eu poderia evitar. A geladeira não estava lá funcionando, mas não é muito mais legal você ter uma bonita, né? Então a gente muitas vezes começa a catar aflição onde não deveria. Poderia evitar. Quantas vezes a gente se mete na vida do filho da gente, dando um palpite aí, dando um palpite assim de qualquer maneira, recebe um fora e a gente fica assim, puxa vida, eu queria o bem, afinal de contas eu sou a mãe, mas ele é um espírito que é dono da vida dele, gente. Ele tem que escolher do jeito que ele quer. Para você a escolha dele é errada, mas ele escolheu. E o respeito é bom e a gente gosta, não é isso? Ô Ana, meu filho fala para mim que não é porque eu sou mãe que eu sei tudo. Exato. Eu sempre estou certa, não. Ele é um sábio, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem que aprender isso. Nós não temos que nos meter na vida nem do filho, que dirá do vizinho, né? E quando dá muito até o vizinho, a gente vai dar um palpite lá qualquer e depois arruma uma confusão
Diz assim, puxa, esse meu vizinho aí é grosseiro, mas é grosseiro, o que você tinha que se meter lá? Causas atuais das aflições. Não é verdade? A gente se encaixa em algum desses casos. Eu me encaixo de vez em quando, porque às vezes eu dou um palpite, a gente gosta de se meter na vida do outro, né? É terrível. Ainda mais quando se tem intimidade. Aí pronto, aí acaba arrumando problema para a gente. Por isso que os espíritos dizem que as causas atuais, elas são muito maiores, muito maiores. E aí, a gente trouxe para a gente consolidar essa ideia, né? As atuais, elas são evitáveis. Eu não tenho que me meter nem na vida da minha mãe, nem do meu pai, nem do meu irmão, nem do meu filho, de ninguém. Eu tenho que me meter na minha. Porque eu vim para me aperfeiçoar. No máximo que a gente pode fazer quando os nossos filhos são pequenos é orientá-los, porque eles ainda não têm a condição de seguir. Depois que cresce, gente, por isso que tem aquele ditado, é de pequeno que se torce o pepino. Depois que cresce, ó, bau. Vai em frente, segue teu rumo e eu sigo o meu. Né? A não ser que ele venha te pedir uma orientação. Mãe, o que você acha disso? Olha, meu parecer é esse, agora você escolhe do jeito que você achar melhor. Às vezes é difícil a gente falar isso, né? E as anteriores, claro, né? Elas são inevitáveis, não tem jeito. A gente vai colher aquilo que plantou, não tem jeito, tá? E aí isso aqui é pra gente refletir. Não tem pessoas que criam as suas próprias tempestades e depois ficam tristes quando chove? Não é? Às vezes a gente cria lá e aí depois reclama, puxa, não devia ter feito, não devia comprar aquela geladeira, puxa, para que eu fiz isso, né? Não devia ter falado aquilo. E não dá para você voltar a palavra. Depois que sai, gente, a palavra, né? A gente tem que pensar antes. Outro dia eu estava estudando o Evangelho. Aí, porque como a gente estuda no computador, aí as mensagens do Zap vão aparecendo. Aí eu recebi uma cutucada, eu fiquei vermelha. Sabe quando você dá vontade de voltar lá no Zap e sair com 7 pedras na mão? Mas aí eu estava estudando o Evangelho, eu falei, não vou responder agora. Aí comecei a me acalmar, sabe? A me acalmar. Eu falei, não posso fazer isso. Afinal de contas, se eu falo que a gente tem que mudar, como é que eu vou sair com uma dessa? Não vou responder agora. Deixei passar, acabou o Evangelho, fui comer alguma coisa. Aí depois, assim, de muito tempo, aí eu peguei o celular e coloquei, sabe que você está certo? Você tem toda a razão. Olha que foi uma ofensa séria, mas eu engoli em seco. Nem respondeu. Porque você tira o tapete da criatura, você corta, sabe? Eu falei, você está certíssima. Por isso que eu admiro você. Você é uma pessoa evoluída, você está certíssima. Claro que eu fui irônica. Mas não podia, mas eu não sou perfeita, né, gente? Porque se eu respondesse naquele momento anterior, eu ia no mesmo tom. Então a gente precisa aprender a, né? Engole em seco, vamos devagarzinho para ver se a gente vai se melhorando. É assim que funciona. E por isso que a gente está aqui aprendendo, né? É por aí. E aí a gente lembra desses tormentos voluntários. Sabe o que são tormentos voluntários? São aqueles tormentos que a gente busca. Isso tudo que eu falei para vocês. E tem lá também no Evangelho, isso lá no item 25, e é Fenelon que nos diz o seguinte, que o homem está sempre em busca da felicidade, não é? A gente está sempre querendo ser feliz, tá? Mas ela está sempre fugindo porque não existe felicidade verdadeira lá, aqui na Terra, não tem. Entretanto, apesar das dificuldades, ele poderia, pelo menos, desfrutar de uma felicidade relativa se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma.
Então a felicidade, ela não tem na Terra. Não adianta a gente querer ser feliz na Terra, que nós temos só momentos felizes. Né? A gente não pode procurar que não vai encontrar. Mas poderíamos viver uma felicidade relativa. E essa felicidade relativa são esses momentos que a gente pode evitar e aí viver mais tranquilamente. Né? É isso aí. Vamos começar a aprender, né? Na questão 922, os espíritos nos trazem uma fórmula da felicidade. Olha que lindo, né? PC mais CT, ó, não é sigla de partido não. PN mais CT mais FF, é igual a felicidade. Sabe o que é isso? PN, o que é a PN? É a posse do necessário. Não busca o supérfluo, tem o necessário. Só que às vezes o necessário é supérfluo, aí a gente fica aí confuso, né? A gente confunde. Consciência tranquila e a fé no futuro. Então o dia que eu seguir essa siglazinha, essa mais, né? Essa fórmula, eu serei feliz, tá? Então a gente tem que buscar essa resposta lá no Livro dos Espíritos, ele nos dá aí a fórmula, né? E as causas atuais, né? Ele falou das anteriores, agora as atuais. Que todo aquele que não eu acho que eu fiz o contrário, né? Eu falei das atuais antes, né? Mas acho que vocês entenderam, não? E aí no item 4, ele fala das causas atuais. Quando ele termina, ele diz assim: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Alguém já falou essa frase? Eu já falei, gente. Puxa, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria desse jeito sofrendo. Né? Olha só, basta ler o Evangelho, né, gente? E aí eu trouxe esse gurizinho aí pensando, que ele diz assim pra gente, ó: não prejudico ninguém, mas tenho muito dos meus sonhos frustrados. Por que as coisas não dão certo para mim? Eu sou tão boazinha, eu faço tudo, eu vou lá no centro, eu distribuo alimentos, né? Eu procuro ser legal com todo mundo. Por que tudo isso? Não entendo. E aí a Joana de Ângeles responde para a gente: se não recebes o retributo do bem próximo que fizeste, é porque te estão chegando os efeitos do mal que realizaste antes. Tudo tem resposta, gente. Tudo tem resposta. Então ninguém precisa, como é que se diz? Reclamar, porque reclamar é reclamar de novo, né? Ninguém precisa reclamar do que está acontecendo. Porque tudo tem razão. A gente não viu lá no início que Deus é bom, justo, misericordioso? E que a justiça nas aflições, não tem ninguém injustiçado. Está tudo no seu lugar. Então, quando somos esmagados pelos infortúnios, pelas dificuldades, pelas aflições, a gente vai logo perguntar: o que eu fiz para merecer isso, né? E as causas anteriores, está lá no capítulo 7, né? Então, lá nas causas anteriores, né, eles são frequentemente exatamente consequência das faltas que nós fizemos, que nós derrogamos a lei. É igualzinho às atuais. Só que muitas vezes, naquela encarnação, eu não posso dar conta de tudo. E aí eu vou responder numa encarnação posterior. Por isso que elas são causas anteriores. Porque a lei está escrita em nós. E nós sabemos de cor. Só falta aprender, né? A gente só não conseguiu ainda seguir na íntegra, tá? E aí a gente traz também ainda do Evangelho a questão do vigiai e orai, que o Senhor Jesus nos disse. Ele sempre nos aconselhava. A espiritualidade está nos ajudando assim 24 horas. Às vezes grita no nosso ouvido para a gente não fazer aquilo. Mas a resposta, claro, é nossa. Então nós somos os autores de tudo. A gente vai fazer ou não fazer, a escolha é nossa, não tem jeito. Então, a espiritualidade nos auxilia, mas ela não nos obriga a fazer dessa forma ou da outra. A gente é que escolhe, certo? E aí eu trouxe um pensamento da irmã Dulce, que é a espírita mais católica, né?
ela é super católica, né? Mas ela adorava receber Joana de Ângeles e gostava que o Givaldo fosse lhe aplicar um passe, né? E ela diz que tudo que acontece no universo tem uma razão de ser, tem um objetivo. E nós, como seres humanos, temos uma só lição na vida: seguir em frente e ter a certeza de que, apesar de às vezes estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar. Já aconteceu com vocês, de vocês dormirem com uma aflição daquelas? Aí faz uma prece, dorme, no dia seguinte parece que acorda com outro ânimo, parece que veio uma resposta. A gente pode até não lembrar do que aconteceu à noite, mas a gente começa a ter um ânimo diferente no dia seguinte. É exatamente isso, o sol volta a brilhar. Porque nós somos envolvidos por muitos amigos espirituais. São mais amigos do que inimigos. Então não há razão para a gente buscar o inimigo. Porque os amigos são em maior número, com certeza. No Livro dos Espíritos, na questão 619, tá? Os Espíritos dizem que nós podemos conhecer essa lei em nós, tá? Mas às vezes a gente não compreende a lei. A gente quer fazer justiça por nossa conta. A gente quer ser Deus, achar, pô, Deus não devia fazer isso, afinal de contas, a gente ainda tem uma postura de esquecer que Ele é o Senhor das nossas vidas, né? E Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Então, um não de Deus naquele momento é para nos poupar da gente ter uma queda maior. Isso é amor. A gente não faz isso com os filhos quando são pequenos? A gente deixa de dar determinadas coisas, porque se a gente fizer facilitar, a gente vai ver que não vai dar certo. E nós, como crianças espirituais, a mesma coisa. Deus sabe exatamente o que nós necessitamos, o que nós precisamos, e não aquilo que a gente quer. Tá? Bem, então a gente traz uns segredinhos, já quase que finalizando, né? Já está quase chegando. Os segredinhos da alma. Primeiro, a fé em Deus. A gente não pode nunca perder essa fé em Deus, gente. Por quê? Porque Deus é a luz maior de nossas almas. Se a gente deixar de entender que Ele é o Senhor da vida, que Ele nos auxiliou no planejamento melhor, que essa é a melhor encarnação, é o melhor momento para a gente aprender, a melhor oportunidade, vamos aproveitar. Outro segredo, a doutrina espírita, gente. Essa doutrina que é a fonte de orientação permanente, a doutrina consoladora. Jesus, quando falou que ia mandar o Consolador, Ele quis dizer para a gente que Ele nunca ia se afastar da gente. Ele está pertinho da gente, Ele não está lá e a gente está aqui. Ele é o governador planetário. Quando Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, é porque Ele está aqui conosco, orientando qual é o caminho, né? Outra coisa, o Evangelho de Jesus. Será que a gente já segue o Evangelho de Jesus? Tenho pensado muito nisso e tenho percebido que ainda não sigo todas as orientações do Mestre. Não vivo ainda na íntegra aquilo que Jesus nos trouxe. É preciso refletir nisso, né? A gente já precisa começar a vivenciar, a começar pela família, que já não tem coisa mais complicada que família, né? A começar pela família, a vivenciar o Evangelho de Jesus. E por último, a prece sincera. Aí a gente começa a refletir do jeito que a gente faz a prece. Às vezes a gente vai dormir, começa a fazer a prece e não termina. Meu pensamento, ele é tão assim, fugidio. Às vezes eu estou no passe ali, começo a refletir, no segundo que entra, meu pensamento já foi para outro lugar. Vocês são assim também? O meu é terrível. Então a gente precisa estar concentrado ali, numa sintonia boa, para receber as respostas. É um trabalho íntimo, é um trabalho nosso. A gente precisa quietar a alma para poder ouvir aquilo que os espíritos estão dizendo através dessa prece sincera. Então, gente, existe o arrependido e o revoltado. O arrependido, qual é o resultado? As provas o fazem progredir.
Porque ele vai perguntar, para que eu estou passando isso? Ah, é para eu aprender a ser paciente. Para que meu filho está lá com aquele comportamento? Ah, para eu aprender a ter compreensão com o meu semelhante, compreender que cada um tem uma escolha. Para quê? Então, tudo tem uma resposta. E aí eu não vou me revoltar. Porque o revoltado tem que começar tudo de novo e ele sofre mais. Aí a gente sabe que a ciência já falou, né? Que esses que são revoltados acabam tendo um câncer terrível, né? Porque o câncer é produto dessas nossas mágoas, dessas nossas aflições, dessas nossas dificuldades de compreender, porque eu quero que seja do meu jeito, né? Isso é orgulho, né? Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não pode. Então é preciso que a gente aprenda isso com muita rapidez, né? E o médico Jesus, que é o De Luca, ele tem um livro chamado O Médico Jesus. E ele fala assim, a irritação só agrava a enfermidade. Já perceberam quando a gente fica irritado, o que acontece com o corpo da gente? Eu sinto logo uma dor de barriga danada. Tem gente que dá dor de cabeça. Tem gente que o estômago dói, né? Ele diz ainda que o medo aprisiona a sua força interna de cura. Tem gente com medo até hoje de sair de casa por causa da pandemia. Claro que ninguém vai sair de peito aberto ali na época que a gente precisava estar em casa, né? Mas passou. Agora a gente tem que ter os cuidados, mas a gente já pode sair. Tem gente, eu tenho uma irmã que não sai até hoje com medo de ladrão. Eu falei, vai ficar em casa, porque quem mora no Rio não pode ter medo de ladrão. Né? Não pode ter medo, não é isso? Fica em casa, né? Cuidado, aprisionado. Casa. Aprisionado, gente. Né? Agora ela está com medo por causa da eleição. Eu falei, cada hora é uma coisa. O que tem a eleição com medo de sair? Né? Então, nós nos aprisionamos, medo de falar alguma coisa, o que ele vai achar, não sei. E tem que refletir antes de comentar ou de falar, mas também medo aprisiona. Descrença enfraquece o poder dos remédios. Vai ao médico, o médico passa o remédio, não foi muito com a cara desse médico não. Não vou nem tomar esse remédio que não vai fazer, não toma não, porque não faz. Não faz efeito, tá? Pessimismo cerra as portas para qualquer auxílio espiritual. Já viu aquela pessoa, não, eu não vou levar o celular, porque e se o ladrão entra no ônibus? Então já sabe que não vai dar certo. A revolta afasta a simpatia das pessoas encarregadas de lhe oferecer amparo. Claro. Quem que vai querer conversar com um revoltado? Que vem sempre com 7 pedras na mão, né? O desespero é porta aberta para novas doenças. E a tristeza faz abater o ânimo de suas células. Vocês sabiam que a depressão, quando você desencarna por depressão, o mundo espiritual tem muita dificuldade de auxiliar? Você precisa, é a única doença que no mundo espiritual você tem que reencarnar, porque você vira um ovoide, você começa a se fechar para você mesmo. E você não permite a espiritualidade que te auxilie. Aí ele reencarna, volta logo ao mundo espiritual para aprender o mecanismo da expansão do perispírito. Aí você é auxiliado. Então ninguém tem que entrar em depressão, vamos ficar alegres, gente. Se eu estou aqui no meio dessa confusão que é o Rio é uma confusão louca, né? Mas é porque é aqui que eu tenho que ficar para aprender alguma coisa, né? Não vamos ficar aprisionados com um monte de coisa, porque senão a gente vai começar a ficar doente assim, de graça, né? É isso aí, tá? Então, repetindo, né? Para a gente não esquecer. As anteriores, né, as causas anteriores são muito menores, tá, que a gente vem resgatar. As atuais são maiores, mas sempre está em nós, sempre. Não está nunca no outro. Então a gente precisa ficar resignado. E lá no capítulo 5, no item 13, fala da resignação, que nós podemos suavizar ou aumentar as aflições ou o amargor. Cabe a cada um de nós ter esse olhar compassivo, ter essa certeza de que Deus não erra. Ele nos dá sempre o pacote certo. O pacote que a gente recebeu é certinho, tá? Com nome, endereço, direitinho, é nosso. Não tem jeito, tá?
Esse aí eu vou passar porque já passei da hora, né? Não. Aí eu vou trazer o remédio, né? Porque a gente falou tanto de aflição, tem que trazer o remédio. E aí é Santo Agostinho que nos dá o remédio. Só há um infalível, que é a fé. Voltar os olhos para Deus. Felizes aqueles que choram e que sofrem, que suas almas estejam alegres, porque serão atendidos por Deus. Porque, gente, não adianta a gente dizer que a nossa dor dói mais do que a do outro. Todos nós temos dores, todos nós sofremos. Se a gente participar de um grupo qualquer, cada um contar a sua história, tem histórias muito mais tristes que a nossa, né? Todos, cada um tem a sua história, cada um tem a sua dor, cada um tem a sua aflição. E a gente tem que fortalecer a nossa fé para compreender aquele momento complicado que nós estamos passando. Então, gente, manter a fé é preservar a paz, pois que com Deus no coração nós vamos ter sempre harmonia, né? A paciência com os outros é amor, conosco é esperança, com Deus é fé. E aí, para terminar a nossa... Já passei muito, né? Para terminar a nossa reflexão, gente, eu trouxe um convite de Jesus, que Jesus falou para nós que aquele que quiser vir após ele, pegue a sua cruz e siga-me. Ele não falou assim, ó, depois que você resolver todas as aflições, aí você me segue. Ele não falou isso. Pegue a sua cruz e siga. E é isso que a gente está fazendo aqui. Pegamos os nossos cacos, as nossas dores, juntamos, aí chegando aqui a gente deixa tudo lá fora num pacote que ninguém pega, pode deixar, ninguém pega. Voltamos, quando a gente chega aqui, se desliga, recebe tudo isso que a casa nos traz, de vibração boa, né? De sensação de bem-estar, fortaleça a nossa alma, porque quando a gente sair, o pacote está lá para a gente levar. E tenho certeza que na hora que a gente pegar, o nosso pacote vai estar mais leve. Muito mais leve. Porque a gente recebeu essa chuva de bênçãos, de compreensão do Mestre Jesus. E ele diz, então, que nós precisamos segui-lo. Ele está ao nosso lado. Então, o nosso desejo é que todas as nossas aflições, que com certeza não vão se resolver nessa vida, talvez nem na outra, nem na outra, nem na outra. Não fiquem apavorados, mas é assim que funciona. Né? Porque a cada vez que a gente volta, a gente aprende um pouquinho. E isso é lento, lento mesmo. Então, ano que vem, na próxima encarnação, vou nascer na regeneração. Não vamos. Não vamos. Falta muito para isso. Então, até chegarmos lá, vamos pegar a nossa cruz e vamos seguir a Jesus. Muito obrigada pela paciência, que Jesus nos ampare e que a gente possa sair daqui mais leve. Não é porque a gente falou de sofrimento que a gente vai sair carregando aí uma carga pesada. Não, todos saímos mais leves, com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Ana. E para os nossos irmãos que estão assistindo no vídeo, uma boa noite, que Jesus os abençoe.